Olha aí, Rodrigo Berkenbrock, E aí? Ouvindo grande tudo certo? irmão, grande ídolo, seja bem-vindo a essa live. Tamo junto! Galera, para quem ainda não acompanhou nenhuma das outras lives, eu vou fazer duas perguntas para o Rodrigo vai fazer duas perguntas para mim. Eu não sei quais são as perguntas que ele vai fazer para mim, ele não sabe quais são as perguntas que eu vou fazer para ele, tá? E aí vai rolar o bate-papo e nós vamos conversar entre nós e com vocês também, tá? Então, quem tá aí mandando, a gente vai estar de olho aqui no bate-papo. Já tem uma galera comentando aqui também, falando a cidade, né? Fala aí de onde você está conectado, comenta aqui a tua cidade também. Eu tô de olho aqui também nos comentários, tá bom? Vamos começar? Rodrigo, antes disso tudo, né? Você é meu convidado de honra aqui nessa live. Se apresenta para o pessoal, para quem talvez não te conheça, porque é provável que muitos conhecem, né? Você é o cara, você é um ídolo, É mas nada, mas a galera tem gente que compartilhe um segue. pouco da... Ó, galera de Goiânia conectada, Içara, Santa Catarina, legal. Compartilha um pouco, ó, BH, compartilha um pouco da tua história, cara, desde quando você começou. Eu sei que você começou como empresário, até quando o marketing de rede, o marketing de relacionamento entrou na sua vida. De uma forma bem breve também, mas para o pessoal saber o tamanho da magnitude do peso desse cara que está aqui na live com a gente. Ó, tem Só uma gente, coisa. ó, tem Manaus, Bauru, só pra você saber a galera que tá aqui, ó, Rio de Tô Janeiro, vendo, tô vendo, tá? tô vendo. Galera conectada de longe. Deixa eu tirar a dúvida, se sou eu que sou tenso ou é difícil mesmo. Você consegue falar e prestar atenção no que estão escrevendo, cara? Porque eu fico assim, não tem jeito de É acompanhar tudo, você que é cara. tanso mesmo. Porra, cara, não É você consigo que é tanso. acompanhar isso aqui. Prazer em estar com você. Porra, pra quem não sabe, eu e o Fredão, a gente já tá junto nessa jornada dentro do marketing de relacionamento, né? Nessa atividade há mais 7 anos, né? Você começou em junho, não foi? Julho, vai fazer 7 anos em Julho, vai julho. fazer 7 anos que o Fredão vai completar agora. Então, pô, um privilégio dividir. A gente já dividiu tudo, né? Excelentes momentos, momentos desafiadores, momentos de crescimento. Sou padrinho de casamento, então a gente já dividiu muita coisa junto e é um privilégio poder tá com vocês aí nessa tarde online. Que seja alguns minutos bem proveitosos aí que a gente vai ter junto. Bom, para quem tá aqui e não conhece um pouquinho da minha história, ó, o Nevo aqui, né? Nevinho, não pode faltar, Nevinho saiu, vi que a galera tá comentando. Sempre, né? É, Eu, na verdade, assim, eu sou natural de Santa Catarina, formei em administração de empresas na ESAG, Floripa, né, na estadual de lá. Então, minha família inteira de lá, de Santa Catarina, sempre comecei minha vida profissionalmente trabalhando lá em Floripa. Comecei como representante comercial, do zero, não vim de uma família empreendedora e depois de algum tempo já tinha montado alguns negócios, né? Eu sempre gostei de empreender. Não que eu ache errado a pessoa ser funcionário, mas a questão, a perspectiva de você não ter limites, de você poder crescer, de você poder fazer o teu horário, de você poder... O empreendedorismo, ele sempre me cativou. E aí foi o que eu fui fazendo, né? Durante quase 10 anos eu fui trabalhando como representante, depois montei negócio, montei franquia pequenininha, shopping, depois escritório, depois, junto com a Areta, a gente teve uma indústria de componente para calçado que a gente tocava. Então, estou em várias áreas, né? Frentes comerciais, até cair dentro do marketing de relacionamento há 7 anos atrás. Então, eu sempre fui empreendendo, mas quando eu comecei nessa atividade, eu já era relativamente, assim, tinha um êxito profissional legal. O marketing de relacionamento, ele foi a grande chave de poder me trazer mais êxito, sim, financeiro, mas principalmente poder trazer aquela famosa liberdade de tempo, liberdade geográfica. Não é não trabalhar, muito pelo contrário, né? A gente trabalha mais do que a maioria das pessoas, inclusive. Mas é diferente quando você trabalha no que você gosta, com o que você gosta, mas a hora que você gosta também, né? A hora que você quer, com quem você quiser. Isso aqui é trabalho hoje, por exemplo, né? Então, acho que isso para mim me cativa demais. De Show, show certa de bola. maneira, de uma maneira curta e short, essa é a minha trajetória, né? De maneira bem curta, né? Porque eu conheço muito mais e tem muito mais perrengue envolvido nessa história também, né? Você só falou o lado positivo. Mas o Rodrigo é um cara que começou, como ele sempre fala, né? Com uma moto emprestada, como é que é? 2 empregos e a faculdade à noite, né? Uma Ó, moto minha emprestada, prima dois aí, ó. empregos, faculdade à noite. Minha prima Kátia. E Beijão pra foi um Kátia. cara que cresceu muito como empresário no mercado tradicional, vendas, representação comercial. E quando veio o marketing de rede, ele conseguiu usar tudo isso para crescer e se tornou uma lenda, né? E um pouco diferente da minha trajetória, para quem não conhece, está me acompanhando aí, que são seguidores do Rodrigo que estão se conectando, eu sou aquele cara mais comum, né? Aquele cara que sempre estudou para tirar boas notas, para ter uma boa profissão, para poder ter um bom emprego numa boa empresa, para crescer na carreira. E eu não digo que isso é Engenheiro de errado. automação.
engenheiro de automação ontem, 11 anos de formado ontem, né? Então, é, eu fui moldado, assim, eu fui seguindo o sistema tradicional de ensino e eu entrei, invariavelmente, em uma grande empresa. Foi o que me ensinaram a fazer. E eu não estou dizendo aqui que a gente tem que ser contra isso. Muito pelo contrário. Existem excelentes oportunidades em excelentes empresas por aí. Agora, o que eu percebi ao longo do caminho é que o emprego não ia realizar todos os meus sonhos, não ia trazer a qualidade de vida que eu buscava e a remuneração que eu queria ter no tempo que eu queria ter. Ou eu ia demorar muito para alcançar, ou ia jogar minha qualidade de vida no lixo em prol de uma qualidade de trabalho para alcançar aquilo. O marketing de rede me trouxe alternativa. Eu comecei em paralelo, como eu sugiro que a maioria das pessoas façam, e fui crescendo até o ponto que eu tomei a decisão de não mais ter um emprego, e sim viver do meu próprio negócio. Tem uma galera comentando aqui, Rodrigo, você começou a falar que nasceu em Santa Catarina, e aí teve uma pessoa que falou assim, ó, nascido em Tangará. Essa sabe de onde A eu vim. mãe do Rodrigo está A minha conectada, mãe, tudo a bem, minha mãe. Cirlei? Ela está sempre aí. Cirlei está sempre presente, né? E aí tem uma galera comentando aqui, pessoal de Sinop, pessoal de Rio Preto. Fala, galera. E assim, eu vou começar minha primeira pergunta para o Rodrigo, indo justamente nesse sentido. A Cirlei está dando olho. Eu fui um cara que eu comecei em paralelo e tive a escolha e saí do meu emprego para viver um negócio. Até porque era um emprego, não era um negócio meu. E o Rodrigo hoje é uma grande referência, não só porque ele manteve o negócio dele de marketing de rede em paralelo às empresas que ele já tinha de representação, mas ele quebrou um mito, que eu digo que é sempre importante que a gente quebra paradigmas em lives como essa. As pessoas falam assim, para eu crescer nesse negócio eu tenho que fazer full time. Não, você não tem que nada. E o Rodrigo chegou ao nível lenda histórica Jedi Master Yoda, mesmo ainda tendo empresas dele em paralelo. Então, Rodrigo, minha primeira pergunta vai para você. O que você pode dizer para esse mito, esse paradigma do mercado de que só ganha dinheiro quem é full time? Assim, é legal, né? Primeiro é um ponto importante em relação a como trabalhar, né? Porque, primeiro, o que é dinheiro para as pessoas? Né? Quem está assistindo essa live, tem gente que às vezes, por exemplo, se ganhar 1.000, 2.000 é um bom dinheiro. Tem gente que vai ter que ganhar mais, tem gente que vai ter que, a gente está falando em milhões de patrimônio, tem gente, então assim, tem de tudo, né? Acho que primeiro setar essas expectativas em relação ao que as pessoas querem, né? E Fredão, você vai pegando qualquer coisa, as perguntas aí depois da galera também, depois a gente vai respondendo, Tô tá? olhando, tô olhando. E agora, não existe como você ser, um pouquinho do que eu falei no LEAD, para quem teve presente, o LEAD é o nosso evento de treinamento que a gente teve agora recente, há 2 semanas atrás, né? Mais de 10.000 pessoas lá presentes, e eu falei sobre alta performance, né? E trazendo um pouquinho do gancho disso, não existe como você ter um resultado como eu tive de 1 milhão, né, de comissões dentro do meu primeiro ano, dentro dessa atividade muito acelerado, foi totalmente recorde, sem você ser uma alta performance, sem você estar focado em alta performance, né? Você tem que sim ter uma alta performance. E a alta performance, ela exige uma coisa muito clara de qualquer pessoa, organização. Acho que a produtividade, assim, estar ocupado é diferente de ser produtivo. Acho que esse é o grande ponto. Eu me ocupo. Tem gente que chega no final do dia morto. Parece que ficou o dia inteiro fazendo de tudo, de tudo, de tudo. E essa pessoa, ela se sente muito ocupada. Mas, no entanto, não necessariamente ela foi produtiva. E eu sempre fui uma pessoa muito produtiva, assim, comparado a algumas outras pessoas, às vezes é aquela coisa de, tipo, parece que o meu dia tem 2, 3 vezes mais tempo do que alguém. Mas por quê? Pela organização e pela disciplina de fazer o que tem que ser feito. O Otavião aí tá conectado. É isso, é organização e disciplina, sabe? O foco na construção, no trabalho, se você não tiver essa organização e disciplina, você perde muito tempo. E aí, quem tem uma outra atividade e vai fazer essa atividade em paralelo, se você não tiver uma organização para fazer o que tem que ser feito, você se perde. Não dá para, por exemplo, eu sou dentista. Durante o dia eu fui dentista, aí agora à noite eu vou fazer atividade no marketing de relacionamento. Aí você chega no patamar, aí você chega na noite, tá, agora o que eu vou fazer? Não, você já tem que estar planejado um dia antes, 2 dias antes, 3 dias antes. No começo é assim. No começo você tem que planejar pelo menos uma semana de planejamento mínimo. Pô, amanhã à noite eu tenho reunião com o Fred. Na quarta-feira à noite, pô, eu tô marcando uma reunião com o José. Na quinta-feira, pô, tem a reunião da minha cidade. No sábado vai ter um treinamento lá em São Paulo que eu vou. Esse planejamento mínimo semanal, ele faz você ser organizado para poder você ter uma produtividade. Ó, o Jones conectado aí. O Jones foi o meu primeiro emprego onde eu tinha uma moto emprestada, o Jones estava conectado lá.
O Jones é o dono da empresa, tá conectado aí online, e ele falou, pô, quanto eu fui focado dentro da Popcorn. Porque você tá... Não existe como você ter uma alta performance se você não é produtivo. E se você não é... Você nunca vai ser produtivo se você não for minimamente organizado. Então, acho que o grande ponto para você conseguir levar em paralelo como eu levei por um bom período, cara, e continuei mantendo a performance durante um bom período, é você ter organização. Acho que a palavra que mata isso é organização, sabe? Para você conseguir ser produtivo. E aí, só para fechar, ser produtivo é fazer o que precisa ser feito. E aí é muito importante. A maioria das pessoas, ela procrastina, ela joga para frente atividade que não deveria. Então, por exemplo, tem um livro que é legal do Brian Tracy que ele fala isso, né? Eat That Frog, né? Que em português é... Comece pelo mais difícil em português. Isso, comece pelo mais difícil. Ele fala exatamente isso, assim, as pessoas, elas podem até ter um dia cheio, mas normalmente a atividade, tipo, começa o dia com aquele pepino que você tem que resolver, você fala assim, puta, esse aqui vai me tomar um tempo, então deixa eu empurrar para frente, vou resolver esses outros aqui. Aí resolver aqueles outros que não são tão importantes, eles vão te dando uma certa saciedade. Você, porra, tô me sentindo produtivo, tô fazendo. Mas não é o que tem que fazer, você tem que ir lá e resolver aquilo lá. Então, essa resolução, ela te torna produtivo. Faz o que tem que ser feito, sabe? Come aquele sapo de cara, faz o que tem que fazer no teu dia, faz aquela atividade que você tem que fazer, com o mínimo de organização, você faz o que tem que ser feito. Foi isso, cara, mais ou Show de menos bola. isso. Você é um exemplo, né, cara, nesse sentido. Eu aprendi muito com você também nesse sentido. Mas o que eu vejo é que o nosso negócio, o marketing de relacionamento, ele é uma atividade que quando você começa ele é uma atividade totalmente fora da zona de conforto da grande maioria das pessoas. Então você se dispõe sim a fazer algo fora da sua zona de conforto em prol de um sonho que você tem a alcançar. Perfeito. Depois de uns 2, 3, 4, 5, 6 meses, aquele fora da zona de conforto ele passa a fazer parte. Você já não está mais fora da zona, você está fazendo coisas que você fica confortáveis em fazer. E aí muita gente fala assim, Fred, mas eu não estou crescendo no negócio. O que eu estou fazendo de errado? E normalmente a resposta que eu falo não é nem uma resposta, é uma pergunta. Eu falo assim, não é o que você está fazendo de errado, mas o que você não está fazendo? Porque provavelmente ela só faz aquilo que é confortável para ela, ela não come sapo. Ela não Exato. vai no mais difícil, naquilo que sai da zona de conforto dela. Né? Então, fica aí a dúvida, né? O que você não está fazendo hoje? Né? Insight do dia. Que deveria. Vou botar adicional. Que você não está fazendo, que deveria estar fazendo, né? Esse é o grande ponto, né? O Tem que você algumas tem... perguntas aqui, algumas pessoas perguntando sobre a nossa empresa. Gente, empresa depois a gente entra em detalhe, qualquer coisa chama inbox aí. A Emanuela perguntou assim, como é que você lida com a pressão para ser sempre o melhor? Isso é legal para completar essa parte, né? Legal, legal. Se a Arita tivesse aqui, eu pedia para ela dar uma palavra, porque a Arita teve um puto insight nisso, né? A Arita é minha esposa e ela atuou muito junto comigo. E assim, eu já entrei de cara, botei a cara a tapa e saí fazendo o que tinha que fazer, saí trabalhando, saí fazendo o que tinha que ser feito. E a Arita, ela foi acompanhando meio que por trás, sabe? Ajudava em toda a estrutura, mas ela não dava a cara a tapa, ela não ia para frente apresentar. Então, querendo ou não, durante um mês, 2 meses, eu fui me desenvolvendo uma coisa que ela não desenvolveu, que era essa de estar na frente das pessoas, de estar falando, de criar, romper uma vergonha, né? E aí ela chegou uma vez, ela foi fazer uma reunião e o volume do grupo já estava grande. E aí, hashtag Voltareta, tá geral isso aí, né? Assim, ela ficou super nervosa. Eu lembro de ela entrou, ela começou a gaguejar no meio da reunião, nervosa pra caramba. E aí ela entrou no carro, quando a gente terminou, ela falou assim, eu nunca mais vou fazer esse negócio, não preciso fazer esse negócio, a gente tem os outros negócios para tocar só as empresas, que isso aqui que se dane, não quero mais fazer isso aqui, não preciso passar por ficar nervosa desse tanto. Porque ela se pressionou de um tanto, porque ela se comparava principalmente ao meu desenvolvimento. Só que eu já estava 2, 3 meses fazendo, e ela não. E aí a mãe dela teve uma frase muito sábia, né? Ela disse, você não tem que se comparar ao Rodrigo ou outra pessoa, você tem que se comparar a você mesmo, você tem que ser melhor do que você foi ontem. Então a dica que eu deixo para quem alta performance, ou você ser melhor do que você está sendo, cara, você tem que se comparar com você. O que você fez ontem, o que você fez hoje que você não fez ontem? O que você poderia ter feito hoje que você estaria melhor do que você ficou ontem, entendeu? Em relação a qualquer situação. Então não prorroga as coisas que vêm para você, porque essas dificuldades que chegam, só tem uma maneira, é você crescer. Quando você passa esse frio na barriga, esse nervosismo, essa cobrança que às vezes você mesmo se coloca, é uma frase que eu ouvi uma vez que é assim, a dor é a fraqueza deixando o teu corpo.
de alguma maneira, seja na academia, seja numa atividade. Quando você tá sentindo dor, tá sentindo nervosismo, cara, é a fraqueza deixando teu corpo. Depois que você passar, você olha pra trás e diz, puta que pariu, porque ainda bem que eu fiz isso, cara, ainda bem que eu passei isso. Então faz o que tem que fazer, mas compara você com você mesmo. Tô anotando aqui, a dor é a fraqueza deixando seu corpo. Insight, insight. Tá. Vamos lá, manda a O que eu sua aí, faço? vamos Eu faço. começar. Vamos trocar. Vou fazer a primeira pergunta pro Fredão, então. Para quem Não. não sei quem acompanhou a trajetória do Fred, quem conhece um pouco da história do Fred, mas quando eu comecei, eu fui algumas vezes para Joinville fazer reunião para apresentar para algumas pessoas que eu conheci em Joinville. Na marketing de relacionamento, você tem duas formas de crescer, de você ganhar dinheiro, de você ter resultado. Um, você pega o produto da tua empresa e vende para as pessoas. Dois, você monta uma equipe, você amplia a tua equipe, pode ser na tua cidade, pode ser fora, pode ser em outro país, e você vai ampliando a tua equipe. Toda a produtividade de venda que essa equipe tiver, naturalmente você é, vai recebendo, né? Proporcionalmente ao que você gera, tá? Então isso é marketing de relacionamento para quem tá acompanhando não entende. E aí uma região que eu tinha contato, que eu tinha bons contatos, óbvio, era Santa Catarina. Eu moro hoje em Franca porque eu tinha negócio de calçado, a família da minha esposa era daqui, então para mim, como eu trabalhava no meu primeiro negócio, que era popcorn, fazia Brasil inteiro, então fazia assim, eu geograficamente onde eu tivesse eu podia estar trabalhando, eu mudei para Franca, né? Mas quando eu comecei com marketing de relacionamento, eu falei, pô, o meu relacionamento tá em Santa Catarina. Eu falei, então eu vou para Santa Catarina. E nessas idas para Santa Catarina, eu cruzei com o Fred. Não conhecia o Fred. O Fred era um cara que estava sentado numa apresentação e ele foi um dos primeiros caras que cruzou a minha frente com muita proatividade. O Fred terminou a apresentação, era 2 horas da manhã, ele ainda estava fazendo pergunta depois, porque a gente foi sentar para tirar dúvida, tava eu e meu irmão Rafael Basquiroto, o Fredão perguntando, tomou a decisão 2 horas da manhã, e aí o grande ponto. O Fred, no dia seguinte, eu já voltei para Franca, eu estava a 1.000 quilômetros de distância do Fred. O Fred já saiu fazendo negócio no dia seguinte sozinho, com a pouca diretriz que ele tinha. Então, eu queria te perguntar assim, Fredão, que eu acho que para a galera, porque eu vejo muita gente estagnado esperando que alguém faça algo, ou esperando que alguém diga o que tem que ser feito. E você foi um dos poucos que cruzou a minha frente, que perguntou o que tinha que fazer, mas já saiu fazendo e depois você já ia corrigindo rota. Bicho, ó, fiz isso aqui, como é que faz? Essa proatividade. Primeiro, você sempre teve isso, e segundo, você enxergou que isso era fundamental nessa tua trajetória, porque você foi, largou e criou asas, né? Tudo bem, a gente mantém relacionamento, mas você criou asas total para construir o teu próprio negócio. Então, o que você enxerga disso? Sabe o que é engraçado? Depois de feito, você analisa o que foi feito, e o que foi certo e o que foi errado. Na hora, eu acho que o meu maior trunfo foi não pensar muito. Eu acho que as pessoas pensam demais. E quando a gente pensa demais, a conversa que a gente tem com a gente mesmo é muito, muito negativa. Porque se você começa a pensar muito, você começa a entrar no mal do será. Você fala assim, vou fazer. Ah, mas será que vai acontecer isso? Ah, será que isso? E se isso acontecer? Isso, aquilo, e aquilo outro. E eu vejo as pessoas num mar de dúvidas delas mesmas, que não tem nada a ver com o que está acontecendo, é a nossa própria mente inundando, que a maioria das pessoas não toma ação. Isso quando é alguém já com uma vontade de fazer. Um outro perfil que existe é o das pessoas que já de padrão, assim, já é default, elas já não agem. Ela fica esperando saber tudo, da rebimboca da parafuseta do detalhe, para finalmente começar a agir. E não existe certo ou errado no nosso negócio. Pode ser que essa pessoa dê certo? Pode, mas é mais improvável. Por quê? Porque a coisa começa a esfriar. A gente é movido por sonhos, a gente é movido por coisas que a gente quer conquistar. E a ação nos coloca em movimento e nos coloca cada vez mais próximo desse sonho. Por mais que seja 1 milímetro, numa distância de 42 quilômetros de uma maratona, 1 milímetro mais perto é mais perto. Então, acho que o meu grande trunfo no começo foi ter uma certa ingenuidade e de também não pensar muito. Eu não fiquei pensando o que aconteceria se eu agisse ou não agisse. Eu fui lá e fiz. Só uma observação. Você acreditou com um totalmente desconhecido, né? Que a gente é totalmente desconhecido. Eu já apresentou, saiu fazendo, no dia seguinte você estava fazendo baseado no que um desconhecido tinha falado, né? Ó, já tem pessoal comentando aqui, ó, o meu esfriou, o meu esfriou. Gente, só tem um jeito, ação. Ação cura medo, ação cura o frio, ação cura tudo. Quando você está fazendo, começa a aparecer mais coisa, mais coisa, mais coisa, mais coisa, mais coisa. De repente você não tem muito tempo para pensar no que não está acontecendo. Agora, quando você não está fazendo, você fica pensando em tudo que está errado, em tudo que não está acontecendo, em tudo que você ainda não alcançou, em tudo que você ainda tem para fazer.
O meu grande mérito no começo foi não ficar pensando no que poderia ser. Eu simplesmente fiz. E o que que eu fiz? Eu fiz o que fizeram comigo. Se me chamaram para uma reunião, me apresentaram um negócio e eu achei interessante, eu vou fazer a mesma coisa. Eu sabia fazer? Não. Já tinha feito antes? Não. Mas eu fiz. Eu tinha vontade, eu vi que eu podia realizar um grande sonho, e eu vejo pessoas se cadastrando num negócio de marketing de relacionamento, de rede, e ela entra com uma vontade, com um sonho, com não sei o quê, e no dia seguinte de manhã já parece que esse sonho é 25% do que era no dia anterior. Quem que levou esse sonho embora? É você mesmo que rouba seu próprio sonho. Então a gente tem que se blindar desse carinha aqui dentro, que mora aqui dentro, porque o seu grande título, seus milhões na carreira, seu sucesso em qualquer área da vida, ele está aqui dentro. Só que ele convive também com o maior inimigo para você alcançar tudo isso, que está aqui dentro também. Então, a grande pergunta que eu faço é qual que é a conversa que você tem com você mesmo? Você está se perguntando mais será ou mais como? Troca o será pelo como para você ver. Ao invés de falar assim, será que tal pessoa vai pensar isso? Ou será que eu consigo fazer isso? Pensa, como é que eu posso fazer para isso acontecer? Como é que eu posso fazer para evitar que a pessoa pense tal coisa de mim? Muito bom essa, hein? Trocar o será pelo como, né? Que aí você deixa de focar no problema e passa a focar na solução. Simples assim. Perfeito. Top. Bela. Eu falei uma. E quando a gente fala em sonho, um insight que eu passei esses dias, eu passei agora em BH essa semana e o pessoal achou legal. Que é assim, sonho, cara, todo mundo tem. Quem não tem. Oi? Eu tô com um parceiro aqui que tá agoniado, ó. Entendi. Ele tá querendo participar da live. Deixa o Gal acordar pra você ver se ele não vai vir com a raquete de tênis que eu dei de manhã pra ele aqui já pedindo pra ele jogar de novo. Mas o grande insight é assim, sonho, cara. Todo mundo tem que ter sonho. Se você não tiver um sonho, você já morreu. O sonho, na verdade, ele é o grande motivador que faz a gente acordar todos os dias para querer assim, crescer algo, entendeu? Para onde você vai, o que você quer realizar. Então, o sonho, se ele não tiver uma data para acontecer, prévia, e se ele não tiver uma ferramenta para você executar e chegar até nele, ele é simplesmente uma ilusão. E aí é o que a maioria das pessoas tem, ilusão. Por isso que quando você fala, sonha, a pessoa, é sonhador. Não é que é sonhador. Sonhador é bom, cara. Se você não tem sonho, você tá morto. Só esqueceram de te enterrar. Agora, o que muita gente tem é uma ilusão, né? Eu quero tal coisa. Mas não faz nada para acontecer, não tem um planejamento para aquilo acontecer, então tá morto, né? E os teus maiores... Aquela frase que eu falei no World Class, que foi um treinamento de alta liderança, né? Os teus maiores sonhos, os teus maiores medos, eles moram no mesmo lugar. Né? Aqui dentro. E aqui no coração, né? Então é você que decide quem que você quer acreditar mais, né? E quem que vai vencer nessa conversa aí. Mas eu gostei dessa tua frase em relação a tirar o será e coloca o como em toda a frase. Boa. Inclusive, tem um vídeo no meu canal do YouTube que fala exatamente isso. Chama uma técnica para ser mais positivo. Perfeito. Que mais? Inclusive, tá a galera comentando aqui, a galera gostou da pergunta e da resposta, ó. Tem gente se identificando, falando que está nessa fase. Há exatamente um ano não aconteceu nada, 3 meses mudou, parti para ação, principalmente nas vendas de Nara, que já estavam parados. Esse mês já mudei tudo. A Luciene está comentando aqui. Alô, legal. Aí a Graziela falou assim, no dia estava mal empolgada, no dia seguinte brochei. Graziela, você perdeu para você mesmo. Não se deixe perder para você mesmo. Né? Tá cheio de gente aí fora para querer te derrubar. A única pessoa que não pode te derrubar é você mesmo, tá? Aqui a Bianca falando isso, tem 5 meses que eu penso em entrar para a empresa. A minha condição é a mesma de 5 meses atrás, porém agora eu agi. 1 semana de empresa, estou muito feliz de fazer parte. Seja muito bem-vinda. Né? E eu digo que não é só uma questão de a gente postergar a nossa entrada na empresa, mas postergar a ação uma vez que a gente já está dentro. Isso é o principal. Porque, cara, se cadastrar, decidir trabalhar é a coisa mais fácil do mundo. O fazer é o que diferencia você ter resultado ou não, né? Não é ficar esperando. É justamente o que o Fred saiu fazendo. O Fred entrou, dia seguinte ele já estava fazendo. Tem ajuste na rota, você vai ter que corrigir algumas coisas, tem coisas que você não vai fazer tão bem. Pô, eu tinha 2, 3 meses quando eu já estava fazendo, que o Fred cruzou meu caminho, era tudo errado, minha apresentação, mas vambora, entendeu? Sai fazendo. Acho que esse é o principal, essa proatividade, né? Salvei sua vida, hein? Você me deu direcionamento. E aí? Tá, vamos lá. Já que o tema está muito ligado à produtividade, ação, a minha segunda pergunta tem a ver com ação. E eu quero usar um termo que é muito usado na nossa rede, na nossa indústria, que é o termo maratona. Uma maratona tradicional é você correr 42 quilômetros.
Só que ninguém consegue correr 42 quilômetros na mesma velocidade que corre 100 metros. Uma maratona significa ritmo e intensidade durante um grande período até que você complete esse percurso. Isso se traduz no nosso negócio quando a gente fala de um período de 90 dias. Você teve um resultado em um ano que foi fruto não só de uma maratona de 90 dias, mas de uma maratona de um ano. Uhum. E eu vejo que talvez o maior de todos os pecados do nosso negócio se chama inconsistência. Pessoas que fazem, param, fazem, param. E esse param tem a ver com meu emprego é mais importante, ou desanimei, ou ouvi um não que eu não gostei, então estou remoendo. Tem vários motivos para isso. Normalmente aqui dentro que está esse motivo, mas tudo bem. O que você pode falar para as pessoas sobre o conceito de maratona, mas principalmente sobre esse pecado que a maioria comete, que é a inconsistência? Ritmo e intensidade. Felizmente ou infelizmente, isso depende de cada um que está assistindo essa live, né? O nosso mercado, o mercado de rede, excepcionalmente, já que a pergunta foi direcionada para isso, você é totalmente livre. Totalmente livre no sentido de ninguém te fala quando você vai trabalhar, que hora você vai trabalhar, com quem você vai trabalhar. E, diferentemente do que a maioria, vamos pegar a maioria das pessoas, as pessoas trabalham como funcionários. E um funcionário, ele tem alguém dizendo que horas ele vai trabalhar, como ele vai fazer, ele pode não estar mais ou menos produtivo naquele período, mas ele sabe que ele tem que estar lá naquele período fazendo as coisas fazerem. Então, eu, por exemplo, eu sabia que eu tinha que fazer aquelas atividades e nem sempre eu era o mais produtivo possível. Tem dias que você sabe que você poderia ter sido melhor, mas, no entanto, você fez alguma coisa, você manteve essa constância. A alta performance é isso, é você entender que você tem que fazer. Né? A frase acho que foi do Agassi, falando, ganhar jogando bem é fácil, difícil é ganhar jogando mal. E os grandes atletas, eles ganham também jogando mal. Trazendo isso para o nosso dia a dia, assim, cara, quando você já está bem, você está no ritmo, você já está trabalhando, as coisas já estão fluindo, você já tem resultado, é fácil você ter uma constância de trabalho. É mais difícil quando às vezes você não está tendo um resultado expressivo na hora, você não está tendo grandes resultados, ou pelo menos resultados perceptíveis. E aí você fica naquela assim, pô, mas deixa eu dar talvez, deixa eu dar só uma focada aqui no meu trabalho, que aí depois eu volto para cá, porque aqui mesmo não tem obrigação. E essa não ter obrigação, as pessoas vão empurrando e elas deixam gaps, porque não tem uma real razão para uma mudança, não tem uma real razão para fazer acontecer. Então, eu, por exemplo, na minha trajetória, eu nunca, gente, tive um resultado antes de alguns meses, antes de alguns anos de trabalho. Seja nas empresas, seja quando eu fui atleta, seja, não importa. Para você ter um resultado, você ver mudanças, você precisa de um tempo. E a maioria das pessoas, o tempo deles é muito curto. A maioria do tempo deles sei lá, 2 semanas, 1 semana, 3 semanas. Ou as pessoas, não, eu topo a maratona. Aí ela vai e arrebenta por 1 mês. E aí, quando as coisas estavam para virar a chave, a pessoa tirou o pé. A pessoa... Exemplo simples, o Fred surgiu em julho, você falou, né? Julho. Julho. O Fred 1 de surgiu. julho. O Fred surgiu na minha rede em julho. Ó, eu me cadastrei dia 13 de abril, dia 20 eu comecei minha maratona. Então, minha maratona de apresentações. Dia 20 de abril, 20 de abril, 20 de maio, 20 de junho, 20 de julho daria minha primeira maratona, né? Que a gente tem atividade de 3 meses. Ou seja, você surgiu no segundo mês e meio ali do meu negócio. Do meu primeiro período onde eu estava. Eu não estava focado no resultado que eu ia ter. Eu estava focado em fazer o que eu me comprometi a fazer. Depois você vai avaliar o resultado. O resultado, ele nunca vem antes, gente, de você fazer alguma coisa. Primeiro você tem que fazer para depois acontecer o resultado. E essa falta de disciplina talvez venha porque não tem uma obrigatoriedade na maioria das pessoas. Sinceramente, a maioria das pessoas que se envolve, ela já tem uma outra atividade. Então ela talvez quer uma mudança, mas não tanta assim, porque também se não mudar tanto, já tem outro negócio, já está de certa forma confortável, tá bom. Tá ruim, mas não tá bom. Tá bom, mas não tá ruim. Aquela coisa. Fica fazendo o que tem que fazer, queria uma mudança, mas não faz o que precisa ser feito. É fato hoje, olhar a minha vida, olhar a minha família, olhar o jeito que eu levo a vida, a maioria das pessoas gostaria de estar nesse lugar, com certeza. Financeiramente falando, estilo de vida, lifestyle. Só que fazer o que eu fiz naqueles anos, poucos querem, né? Ou poucos estiveram dispostos a fazer. Então, acho que esse é o grande ponto. Acho que o grande ponto do marketing de relacionamento é que ninguém vai falar o que você tem que fazer. Então, se você não tiver disciplina, tem gente que vai para academia só porque pagou o personal. Exemplo simples. Se não pagou o personal, não vai porque não tem a disciplina. Então, pô, é você com você mesmo, é a tua saúde que está em jogo, é a tua vida que está em jogo. Por que você não faz o que tem que ser feito? Então, esse ter uma razão forte, ter um porquê forte, você não se auto-boicota, né? Acho que esse é o grande ponto.
Eu vi uma frase até do Eric Worre, ele falava um negócio interessante. Muita gente acaba tirando consistência do plano do marketing de rede por causa de alguma emergência ou de alguma coisa que aconteceu no seu emprego no plano A, que eles chamam de plano Uhum. A. Só que quando acontece uma emergência do seu negócio do marketing de rede, você por acaso tira horas do seu emprego? Isso aí. Você por Boa. acaso liga pro seu chefe lá e fala assim, ó chefe, eu não tô indo hoje, sabe o que é? Pô, tem uma entrega importante de um produto que eu tenho que fazer, tem um cara bom para se cadastrar hoje, eu não vou no meu emprego hoje. Você liga pro seu chefe falar isso? Não liga. Então por que você boicota o negócio que pode realizar seu sonho versus o negócio que está só pagando suas contas? E aí a maioria das pessoas começa a perder consistência quando é esse o motivo. Ou Perfeito. simplesmente é porque todo mundo quer receber sim, né? Aí quando recebe um não, não sei, tal, achei que ia ser mais fácil. Achou errado, né? Mas não existe É, dinheiro fácil. e agora você vê dentro do marketing de relacionamento que o que mais me chamou a atenção dentro desse mercado, marketing de rede, é totalmente a divergência de resultado, de pessoas com características diferentes, mas com resultados similares, né? Pega assim, exemplo simples, tá? Vou citar 4 coisas, por exemplo. Eu, empresário, etc, lá, busquei alta performance, tive resultado. Fred, é engenheiro, estava dentro da Embraco, estava lá dentro da empresa, a cabeça e histórico de funcionário, de seguir carreira, de seguir um plano de carreira, tá lá e seguiu, puta, tá aí, um puta resultado. Eu vi entrando aqui na live, cara, Fabiano Barcelos. Porra, Fabiano Barcelos, médico, cardiologista, peraí, vou falar igual ele, médico, cardiologista, ecocardiografista e tudo que é ista que você possa imaginar, né? E Porra, meu irmão, semideus. Semideus. semideus, que é médico, né? Porra, meu irmão Fabiano Barcelos, diretor diamante, e, cara, um puta profissional, mas também, cara, levou em paralelo a medicina, trocentas horas de plantão e fez o que tinha que fazer. O Idomilton, ex-feirante, junto com a Luzia, que é da minha rede lá de Goiânia, o cara chega a um patamar agora de diretoria, que é absurdo, assim, se parar para pensar em uma evolução de 3 anos, né? Um cara que ganhava menos de R$ 2.000 por mês, hoje um patamar absurdo, mas a grande mudança não é o resultado financeiro, é a mudança de mentalidade que ele teve. Olha, primeiro vem a mudança de mentalidade, primeiro vem a mudança de comportamento, para daí vir a mudança de resultado. Uma dica que eu dou para todo mundo que tá nessa live é assim, cara, hoje você tem o resultado que você tem porque você merece, cara. Você merece a vida que você tem. Então, você que buscou ela, você que construiu ela, não foi falta de oportunidade, não foi falta de ninguém, é resultado do que você fez, dos livros que você leu, dos lugares que você esteve, das pessoas que você conheceu. Se você quer mudanças na forma como tá, são mudanças nos próximos 2 a 3 anos, no mínimo, para você gerar isso, né? Então, acho que é isso que vocês têm, talvez esse insight que você tem que buscar, né? Só pegando aqui os comentários da galera, que tá bombando, não consigo pegar todos enquanto a gente tá falando. Mas eu quero mandar aqui pro Carlos Alex, que tá falando aqui. Carlos, terminando essa live, você liga pro Diego Souza agora e deixa de postergar esse negócio, meu irmão. Vem pro barco, tá? Dieguinho, só para constar, Dieguinho tá no meu grupo, foi o cara que avançou para Esmeralda mês passado, o irmão tá fazendo um puta trabalho, foi o maior patamar de Não, o avanço Dieguinho é um dentro show de bola, o cara é do muito grupo. bom. Então, tá lá, irmão. Tem uma pergunta que eu achei bem legal, bem pertinente, é um cara que tá com moral para fazer pergunta, porque não só foi um avanço de título na semana, como ele acabou de ganhar a promoção da viagem e vai pro Cruzeiro com a gente no final do ano. André Piacentini tá aqui, ele falou assim, proatividade e iniciativa. Proatividade e iniciativa são duplicáveis? Proatividade e iniciativa se são duplicáveis? Eu acredito que sim, viu, André? Eu acredito que sim, sabe por quê? Porque a origem está no hábito. A origem da proatividade, a origem da iniciativa está no hábito. Qual que é o hábito que você leva hoje quando algo acontece na sua vida? Muitas vezes postergar é um hábito. E muitas vezes iniciar também é um hábito. E assim como você pode, por exemplo, deixar de fumar, que é um hábito que muitas pessoas têm e que muita gente quer que aconteça isso, você não vai simplesmente deixar de ter esse hábito, você vai trocar por outro. Então, talvez entenda como você pode ter gatilhos e recompensas, que é como você cria um hábito. Que tipo de recompensa você pode ter para começar as coisas? Qual que é o tipo de recompensa que você se dá quando você posterga alguma coisa? E aí você começa a duplicar isso como um comportamento, como um hábito. Toda vez que acontecer aquilo, você começa a ter uma atitude diferente. Você, Rodrigo, talvez tenha uma visão diferente da minha. Não, eu concordo, cara, porque assim, por exemplo, quem normalmente se atrasa, ele se atrasa para tudo. Quem normalmente é pontual, ele é pontual para tudo. Quem normalmente é organizado para tudo. Quem é desorganizado para tudo. Quem é
é controlado financeiramente, descontrolado financeiramente. Vai ser descontrolado financeiramente na vida pessoal, na vida profissional, então você replica a questão do teu comportamento. Essa questão comportamental, ela se aplica em todas as áreas da tua vida, profissional, pessoal. Então, com certeza, essas características, essa questão do comportamento, essa característica de você, eu acredito que sim, são duplicáveis e pode se tornar. Você pode mudar a chave e você se tornar, mas você precisa tornar aquilo um hábito do teu dia a dia. Mas eu diria algo mais, porque algumas das características que você colocou são vistas como coisas inatas. Né? O cara nasceu assim e é do biotipo e da mentalidade dele ser pontual ou ser atrasado. Só que você também pode duplicar esse comportamento e criar o hábito de ser pontual caso você se atrase. Então não é uma coisa só que você nasce assim. Eu acho que é mais no sentido dessa pergunta do André. Será que você consegue desenvolver isso em alguém? Total. Eu acredito fielmente que sim. Agora, André, eu vou colocar uma pimenta na pergunta. Você me permite colocar uma pimenta na pergunta? Digite no comentário. Na minha opinião, mais importante do que a iniciativa, será que não seria a acabativa? Eu vejo muita gente começando muita coisa e não continuando quase nada. Faz sentido o que eu estou falando? Total. Vamos lá, Guigo. Faz a tua pergunta aí e depois a gente vai lendo mais perguntas do comentário. Legal. Eu queria te fazer uma pergunta que assim, a gente teve fases, né, para quem acompanhou a nossa trajetória, para quem acompanha recente não, mas a gente teve fases excepcionais, fases de desafio, fases de crescimento, fases de baixa de resultados financeiros, fases de resultados financeiros altos. Né? Hoje a gente vive um mar de rosas, né, um oceano azul completamente, melhor fase da carreira nossa. Mas eu queria entender assim de você, não no negócio em si, mas dentro dessa trajetória nesses 7 anos, qual foi o teu maior desafio? Foi desafio profissional, foi desafio pessoal? E como é que você lidou com ele? Porque talvez essa tua característica e como você lidou e hoje você está completamente no topo, na alta performance, vai ajudar alguém que de repente está passando justamente por isso. Tá. Essa pergunta é boa. Inclusive, teve um dia que eu fiquei me perguntando isso. E eu gravei um vídeo no meu canal do YouTube falando qual era o meu maior desafio do marketing de rede. Que foi o meu maior desafio. Gente? Se cadastra nesse canal do YouTube dele, já aproveita e se cadastra no meu, tá? Porque lá tá tudo respondido. Não, a gente faz o jabá, mas é porque a gente quer ajudar as pessoas. Realmente as respostas para muitas das perguntas estão lá. Muita gente não sabe. O maior desafio que eu tive foi um desafio de mindset. O maior desafio foi realmente passar a pensar como um grande líder, empresário, uma pessoa visionária. Eu fui moldado pelo sistema tradicional de ensino, não digo nem só minha família, né? Pai, mãe, vai muito além de família isso. A escola, a faculdade e tudo mais, ela vai te dando um direcionamento de vida de como você tem que pensar para se enquadrar de acordo com o que hoje é visto dentro da sociedade como normal, né? E eu era o cara normal. Só que o cara normal, quando deparado com uma oportunidade, muitas vezes, se ele não tem uma coisa latente, uma dor forte que ele está vivendo, ele deixa passar boas oportunidades porque ele não se permite, porque o mindset dele não permite, por exemplo, investir para ter retorno. O cara normal, ele não imagina que botar dinheiro em algo para depois ele ter que ver o retorno. O cara normal primeiro quer ver a coisa acontecer e se ele estiver seguro, ele vai fazer para ter retorno. Né? Essa questão, por exemplo, de você comprar para depois vender e ter lucro. O cidadão normal não entende isso. Ele entende trabalhar, receber um salário pelo trabalho que ele fez. Se ele trabalha, ele ganha. Se ele não trabalha, ele não ganha. Uhum. E aí você começa a ver uma série de situações no negócio que começam a te exigir tomada de decisão. E a minha tomada de decisão era baseada no mindset normal. E como é que eu queria ter um resultado extraordinário pensando como um cara normal? Então eu não tive um desafio para começar a agir. Eu não tive desafios, por exemplo, de ouvir certos nãos. Foram ruins, doeram, mas eu levei numa boa. Isso sou eu falando, tá? Mas eu tive desafios e eu percebi que o meu negócio só crescia a certos pontos a partir do momento que eu passava a entender a maneira como eu tinha que encarar aquele desafio. E aí eu posso citar várias situações particulares, como por exemplo a promoção de grandes eventos, você ir lá comprar 100 ingressos e acreditar que você vai vender esse negócio e promover isso para a equipe. Você montar um transporte para levar as pessoas, você investir num combo de produtos.
né? E você, mesmo com aquela dor de barriga, aquele medo de fazer isso, você sabe que é o certo. Deixa eu só tentar exemplificar isso, porque eu às vezes falo e não sei se faz sentido isso, vai encaixar com o teu. Quem entra com essa mentalidade do comum, do funcionário, dentro do marketing de relacionamento, ele sempre pensa nele. Tipo, o evento? Não, eu vou, eu já comprei o meu ingresso. Pensa assim, o que que eu vou ganhar com isso? Tá, se eu inscrever ele, eu ganho a viagem, eu não sei o quê, tudo eu, a respeito de mim. Enquanto que no marketing de relacionamento, no empreendedorismo, você tem que pensar no coletivo, e se você gerou o resultado coletivo, você gera o teu. Quantas pessoas, não é se você vai no evento, você é obrigatório, óbvio que você vai estar. É quantas pessoas você vai levar com você. Não é se você vai estar qualificado para uma viagem, é quantas pessoas você vai levar para uma viagem. Não é se você ganha dinheiro, é quantas pessoas você ajudou a ganhar dinheiro. Seria mais ou menos isso? Isso também. Mas eu não tive tanto assim. Eu acho que é mais a questão, por exemplo, o funcionário. O funcionário ele é reativo por natureza. Ele espera alguém mandar ele fazer alguma coisa. Então, se você não tem um norte, você quer ser líder no negócio, você tem que ser proativo e fazer o que você acredita ser o certo. Só que muitas vezes você não sabe o que é certo, porque você não tem experiência, você nunca empreendeu na vida. E aí você fica esperando direcionamento, você é reativo. Outra coisa, o funcionário ele é reclamão. Você sabe que eu já fui muito crítico, muito reclamão de muita coisa. Por quê? Porque a gente quer ter. O funcionário precisa de tudo pronto para ele fazer o trabalho dele. Se você chega no seu escritório e você não tem o computador ligado com a energia lá, você não tem o cafezinho quentinho lá, você não tem tudo a energia funcionando, você não tem um ar-condicionado ligado, a pessoa não faz o que tem que ser feito. Quantas vezes eu lembro de situações, quando eu ainda trabalhava como engenheiro da multinacional, de faltar luz no escritório e todo mundo ir para o cafezinho. Como se não tivesse mais nada que pudesse ser feito. Mas não, se não tem luz, eu não posso fazer. Porque o funcionário não tem a mentalidade de dono de negócio de fazer acontecer e entregar resultado. Ele quer o salário no final do mês, ele faz o mínimo que tem que ser feito para receber esse salário, que não é o que ele sonha, mas pelo menos ele ganha, e a empresa paga o mínimo possível para ele fazer aquilo que ele está fazendo lá, que também não vai pagar astronomicamente porque não precisa. Então, o meu maior desafio foi mudar a maneira como eu penso. A maneira como você encara o não, a maneira como você encara o investimento, a maneira como você encara as suas atividades, as suas metas pessoais e aprender a pensar como visionário, como empresário, entre outras coisas assim. Esse foi o meu maior desafio. Perfeito. Boa. Eu vou, acho que pegar uma pergunta, depois você pega outra. Aqui, enquanto você estava falando, eu fui pegando. Uma que fizeram legal, eu não lembro o nome de quem fez, mas assim, perguntaram qual que é a visão que a gente enxerga para os próximos 5 anos desse mercado. Para falar um pouquinho da visão do que eu enxergo, porque se você só falar lá da frente, parece um negócio muito vago. É legal você enxergar um pouquinho do que aconteceu, né? E aí eu vou fazer uma reflexão que eu vi esses dias que eu falei. Só antes de você passar essa visão, acho legal. Tem uma galera aqui fazendo uns comentários que eu acho legal. Que 2 pessoas falaram o mesmo comentário. Assim, nossa, eu nunca pensei que o Fred também era normal, tenho esperança. E a Débora colocou aqui, eu nunca imaginei o Fred sendo normal também. Gente, um dos maiores erros que as pessoas cometem é o erro da comparação. E você tem que tomar muito cuidado com se comparar comigo. Porque eu tenho 7 anos de estrada e alguns quilômetros rodados que você não tem. Mesmo que você seja mais velho que eu esteja acompanhando essa live, talvez você não tenha a vivência que eu tenho, no mercado que eu tenho, no nicho que eu tenho. Então, você tem que se comparar com o Fred de 7 anos atrás. Que o Rodrigo conheceu e era um cara que gaguejava para falar em público, não sabia vender, tímido por natureza. Então você tem que entender que você tem que ser melhor que você mesmo a cada dia. O Rodrigo já falou isso antes, mas é legal falar isso da comparação. Cuidado com o mal da comparação. Total. Passa a tua visão aí, que você é um visionário. Uma das coisas que eu fiz para mudar meu mindset foi me conectar com pessoas com o mindset que eu queria ter. E tá aqui um desses que me ajudou muito, meu irmão. Passa a tua visão que ela faz bem para todo mundo. Acho que é justamente isso, né? As pessoas, elas levam em consideração a visão de quem está no lugar que ela não gostaria de estar. Pega uma visão de alguém, mas, o fulano falou. Mas você queria ser o fulano? Você quer estar junto com o fulano? Você quer ter a vida que o fulano tem? Você tem que seguir as pessoas que estão lá onde você quer estar, né? Acho que isso é uma referência boa. Mas falando um pouquinho sobre o mercado, o que eu enxergo? Principalmente o nosso mercado hoje que a gente está, que é o mercado de rede, né? A Juness em si é uma empresa que com 10 anos de atividade, ela completou 10 anos agora, né? 3 anos de Brasil oficialmente, mas ela completou vai completar 10 anos agora no final do ano, né? No mês 9.
Então, ela é uma empresa de 9 anos que ela acabou de entrar como 13ª maior empresa do mundo. Ela está batendo todos os recordes e desde que eu iniciei com a Junessa, ela era a 18ª, a gente iniciou junto, né, Fredão? 18ª, 15ª, 14ª, agora a 13ª empresa, acabou de sair o ranking. Eu não tenho dúvida que a gente vai ser top 10 muito rápido, top 5 e top 1. Mas o que eu enxergo isso em relação ao mercado de relacionamento como um todo, nem só a Junessa? O mercado de rede, cara, na década de 90, houveram pessoas que foram completamente visionárias. Essas pessoas, elas tiveram que provar que o mercado funcionava, porque era um mercado totalmente novo, o mercado de rede. Até então não existia. Por exemplo, empresas como Herbalife, Amway, foram as pioneiras lá atrás. Depois veio a Mary Kay dentro do mercado brasileiro. Estou falando das empresas grandes, empresas sérias dentro do mercado, né? Não à toa são as top mundiais hoje, né? Exato. Não vou nem falar de aventuras. Aventuras, elas sempre existem, sempre existiram e sempre vão existir. Cada hora do mercado tem as novidades, tem as aventuras e, infelizmente, às vezes algumas pessoas boas caem nessas aventuras, né? Nas famosas promessas, e sempre vai ter isso, né? Não é nenhuma novidade. As modinhas. As modinhas, melhor palavra acho que é as modinhas. Aí, agora, pegando histórico, na década de 90, cara, a Alan Chadrick, por exemplo, uma das maiores referências do mercado de rede, outros caras dentro do mercado construíram o que construíram dentro do mercado brasileiro. Esses caras, eles tiveram que provar que o mercado de rede funcionava. Hoje em dia, eu, por exemplo, estou com 35 anos de idade. Você fala com as pessoas de 35, 40, 45, 50, são pessoas que, por mais que não conheçam, não tenham trabalhado no mercado de rede, já conhecem alguém que trabalha ou que trabalhou e conhecem alguma pessoa que teve resultado. E aí isso já acaba chancelando. Exemplo simples, eu fui fazer uma conferência esses dias com um puto empresário de Florianópolis e ele virou assim pra mim, eu falei, cara, o que você entende do mercado de rede só para eu saber por onde eu começo? Aí ele falou assim, não, Rodrigo, você não precisa me explicar que é bom. Eu que trabalho há anos dentro da empresa X, já conheço o resultado dele. Ele sei que é um cara extremamente bem sucedido, então que o mercado funciona eu sei, eu só quero saber qual é a tua visão da Junessa. Isso não acontecia antigamente. Por quê? Porque você tinha que provar que o mercado funcionava. Hoje em dia, a gente já convive com grandes resultados e cada vez mais o marketing de relacionamento ele está se tornando uma atividade comum para a maioria das pessoas. Pirâmide, aventuras, isso sempre vai existir dentro do mercado de rede. Tá? Isso dentro do mercado de rede não, dentro do mercado como um todo. Exemplo, você pega lá médico, tem médico sério e tem médico pilantra. Você pega engenheiro, tem engenheiro sério, tem engenheiro pilantra. Você vai pegar dentro do mercado de venda direta, tem empresa séria e tem empresa pilantra, normal. Agora, e infelizmente alguns leigos caem. Agora, o grande ponto é o que você enxerga do mercado. Cara, para mim o mercado nos próximos 5 a 10 anos ele vai ficar cada vez mais leve de ser feito. A estrada já está tapetada, já está um asfaltinho liso, é só pisar fundo e fazer o que tem que ser feito. E aí a Junessa em relação ao Brasil, cara, os primeiros 3 anos, eles foram os mais desafiadores, foram muito bons já. Mas eles foram os mais desafiadores. Por quê? Porque ele não tinha logística estruturada, pagamento, os relatórios ainda 100% em inglês. Aos poucos isso vai sendo estruturado. Quem entende isso que a gente está construindo junto com a marca, cara, daqui a 5, 10 anos vai ser tão lindo você ver isso acontecer, né? Redondo, movimentando o produto no mercado, as coisas fluindo. E aí você vai contar as suas histórias lá do começo, as pessoas não vão acreditar. Por exemplo, eu vi que teve gente que entrou hoje na Junessa, entrou essa semana, falou, porra, tô muito motivado. Se eu falar para essa pessoa que houve um tempo em que a logística não chegava, que não existia parcelamento, ele vai dizer, sério? Não sabia disso. A gente já passou por isso. E como ele vai contar histórias de hoje, que daqui a 5 anos as pessoas vão dizer, não é possível que era assim. E é isso, cara. Dentro de 3 a 5 anos a gente tem os melhores anos de construção. Depois ela entra num platô, onde ela vai continuar tendo crescimento, mas não tão explosivo quanto os primeiros 7, 8 anos de atividade dentro do país. Eu vejo assim, hoje é fácil para a gente olhar para trás com a estrada de 7 anos, mas tem gente começando agora. E eu quero falar para as pessoas que estão começando agora, e eu digo começando agora, assim, principalmente se você está no seu primeiro ano, tá? Cara, só continua. Faz, escuta o que a linha ascendente tem a te dizer e continua. Sabe por quê? Você vai passar por coisas, cara. Você vai passar por coisas. Vão ter dificuldades, vai ter gente falando não, vai ter gente falando mal do seu produto, vai ter um monte de gente por aí. Mas se você tem certeza que você está com uma empresa séria, com pessoas sérias, com um negócio muito bom na mão, continua. Continua e vai acumulando experiência, vai acumulando quilometragem rodada, que você não tem noção do que você vai estar daqui a alguns anos olhando para trás e falando, meu Deus, olha só, como é que as pessoas não enxergam isso? Para a gente é muito claro. Quem está começando não tem essa clareza que a gente tem, eu acho. Então, assim, pega os olhos de se alguém dê a enquanto você oportunidade vai de ver os fazer seus uma próximos. faculdade, né?
é 3 a 5 anos, não queira se aventurar por meses. É mais ou menos isso. Pega os olhos de alguém emprestado, alguém que tem a vida que você quer, ou tá dentro do mercado que você quer. Pega os olhos daquela pessoa enquanto você não consegue enxergar o que ela enxerga. Acho que esse é o grande ponto, porque naturalmente se você seguir o caminho, você chega lá, né? Independente da profissão que você está seguindo. Dentro do mercado de rede, você tem que pegar alguém que já está com o estilo que você tem ou que você gostaria. O Wagner, provavelmente Batista, quando dá para começar agora e trabalho fixo e até virar chave. Com certeza, irmão, a ideia é essa, não é nem você sair chutando Foi balde. assim que eu comecei, Wagner. É. Foi assim que eu comecei. Fredão, tem mais algumas perguntas aí que você quer pegar da galera? Como é que tá? Acho que tá legal. Tem não tem, assim, tá a galera fazendo pergunta, mas algumas perguntas mais técnicas também. Gente, só pra gente finalizar aqui. Perguntas técnicas. De novo, vai lá no meu canal no YouTube. Tem muita dica técnica. Tem muita dica legal também no canal do Rodrigo. Então, segue esse cara aqui no Instagram. Se você só me seguir e viu ele hoje, segue ele, tá? Esse cara tem muito conteúdo para agregar. Tem um canal no YouTube muito show também. Então, cara, se esse cara me ajudou muito a mudar meu mindset para o maior meu desafio, ele vai ajudar você também. Beleza? Então, é isso aí, vai. Entra nessa, tamo junto. Então, fica aqui. Vou tentar melhorar, já que a melhoria contínua. A live do Vitor Basílio eu não consegui deixar ao vivo por 24 horas. Eu cliquei no botão, o Instagram não funcionou. Pessoas especialistas, me ajudem. Se vocês souberem como eu gravo esse negócio, por favor, alguém me chama, irmão. Eu sei. Olha eu te ajudando no digital. Na hora que encerrar, vai ter um botão em cima do, tipo, como salvar o Stories. Aí você salva o vídeo antes de sair da tela. Aí você consegue. Aí você salva o vídeo, entendeu? Antes de sair. E depois você deixa ainda ali um marcadinho para deixar por 24 horas para a galera conseguir. Te ajudei uma vez no digital, hein? Vou prestar atenção nisso. Considerações finais, Rodrigo, pra gente poder terminar aí. Cara, é isso. Acho que primeiro, parabéns pelo que você tem feito, né? Você é um cara que muito mais do que construir resultado de milhões, você é um cara que tem agregado na vida de muita gente, né? O teu sentimento de contribuição, o teu nível de contribuição é muito alto, né? É só olhar o teu canal, olhar o teu Insta, olhar o quanto que você se entrega e você entrega de conteúdo pra galera. Acho que isso é fundamental no dia de hoje. Eu escutei isso do Tony Robbins quando eu estive com ele nos Estados Unidos e o Tony falou, né? O sentido da vida é contribuir, né? The meaning of life, acho que é contribution, alguma coisa assim que ele falou a frase, mas era o sentido da vida é contribuir. O que você tem contribuído? Qual que é a tua causa? Como é que você tem feito? E você tem feito isso, né, irmão? Contribuído muito. Parabéns. Todo mundo que tá na live, parabéns pelo caminho que você tem seguido. Porque se você tá aqui conectado na live, cara, é sinal que você tá disposto a abrir um tempinho do teu final de semana para aprender alguma coisa nova, para enxergar alguma coisa nova. Se você tá no mercado, parabéns. Se você não tá no mercado e decidiu, cara, seja muito bem-vindo. Se a gente puder te ajudar com alguma dúvida, manda para mim, pro Fredão aí, que o que puder ajudar, independente de empresa, de equipe, que a gente puder te direcionar, conta com a gente, tá? Tamo junto, galera. A gente se vê aí nas próximas. Galera. Vamos deixar online aqui. Compartilha com quem você quiser esse negócio.